Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Máquina do Tempo. Vamos lá? Esse filme do Reino Unido, ele tem uma história muito interessante. Já falamos muito sobre Máquina do Tempo em vários filmes, né? Lembrando aí o nosso querido De Volta para o Futuro. Só que aqui ele traz uma ideia diferente dessa máquina do tempo. Em 1940, numa casa de campo na Inglaterra, duas irmãs órfãs, Thomasina e Martha, criam uma máquina do tempo que pode interferir completamente na história do país. O filme então é interessante porque ele vai abordar essa história dessas duas irmãs, a Marta e a Thomasina, que criam uma máquina do tempo. Só que diferente dos outros filmes que falam em máquina do tempo, que você vai viajar para o passado, ou para o presente, ou para o futuro, aqui não. Elas recebem notícias do futuro. Então é como se essa máquina do tempo trouxesse para elas reportagens de jornais, de rádio, de coisas que vão acontecer no futuro. Então o filme se passa na época de Hitler e elas têm o poder de informar para o exército o que Hitler está tramando. E com isso eles conseguem aí driblar os ataques, entre outras coisas. Só que elas nem imaginavam que elas ajudando no presente, com essas notícias, elas iam acabar prejudicando o futuro. Então o filme é interessante porque ele brinca com isso, mostrando, né, que você tentando mudar, você pode acabar prejudicando o futuro. E aí é o que justamente acontece. Então, como elas começam a ajudar muito, elas acabam prejudicando o país, porque o Hitler acaba tomando outras formas de atacar. Com isso, elas acabam prejudicando, porque aí eles tomam outras medidas para atacar e vai prejudicando a cidade mais ainda. E é interessante porque uma delas, que é a Marta, ela é apaixonada por David Bowie, que é uma pessoa que vai fazer carreira futuramente. Então ela acompanha a carreira dele, escuta as músicas dele, mas ele não existe ainda. E aí ela fala o tempo todo em David Bowie, e traz aí algumas músicas também da época. Só que o que acontece? Como elas mudaram o futuro, ele acaba nem aparecendo, ele nem existe. Então é interessante para mostrar essa coisa de se você mexer demais acaba atrapalhando. E as atuações são ótimas. As duas atrizes principais, que é a Emma Appleton e a Theodora Led, elas são ótimas em cena. Eu acho que elas conseguem trazer essa história muito bem. O que me incomodou aqui no filme foi que eu achei, por ele ser preto e branco, primeiramente, ele é todo em preto e branco, e foram usados câmeras e lentes originais do período, trazendo uma textura visual que nos remete àquela época. Só que, na minha opinião, eu achei que muitas vezes o filme ficou muito escuro e umas cenas que você não consegue entender muito o que está passando, porque ela é muito corrida e aí você se perde em alguns momentos. Então eu senti muita dificuldade com esse filme, questão visual, porque eu acho que ele, não sei se foi por conta do uso desse material da época, ou se realmente a forma como é que ele foi rodado, foi produzido, tem esse problema de ser muito rápido e muito confuso. Então tem cenas assim que você não consegue enxergar direito o que está acontecendo. Então eu tive bastante dificuldade para assistir, me incomodou muito essas cenas, mas no geral eu achei uma história muito incrível, justamente por trazer essa história que já é falada em muitos filmes, né, que é máquina do tempo, mudar o passado, prejudicar o futuro, mas trouxeram de uma forma muito legal, eu acho que foi inovadora, né, diferenciada por trazer isso. Elas não viajam no tempo, mas elas recebem as notícias do que vai acontecer. E justamente trazendo isso para a Segunda Guerra Mundial, que para mim foi bárbaro essa ideia. Então, elas conseguem aí ajudar o exército a tentar driblar os ataques de Hitler, mas acaba que elas prejudicam tudo. E é bem interessante, eu gostei, eu achei um filme bacana. Para quem gosta da premissa, para quem gosta desse tipo de história, eu tenho certeza que vai gostar muito. Máquina do Tempo estreia dia 13 de março nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Máquina do Tempo ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!